Olá pessoal, nossa aula agora é número de oxidação e balanceamento. É a tabela periódica que a gente precisa muito, número de oxidação e balanceamento. Então, conceito de NOx. NOx, número de oxidação, é a carga elétrica que o átomo adquire uma ligação química. Quando o átomo participa de uma ligação química, ocorre transferência de elétrons, que é a ligação iônica. O sódio transfere elétron para o cloro, no NaCl. Então, sódio mais e cloro menos. Então, o NOx do sódio é mais um, porque tem a carga mais um. E o NOx do cloro é mais um, porque ele ganhou um elétron. O NOx é menos um, o cloro, porque ele ganhou um elétron. O conceito de inoxidação ainda para compartilhamento de elétron, que é a ligação covalente. O par de elétron compartilhado está mais próximo do cloro, né, HCl. Então é como se ele ganha, ele fica polarizado negativamente. Então ele fica menos um e o hidrogênio mais um, o NOx de cada um. Tabela dos principais NOx. Metais alcalinos normalmente é mais um, que é o lítio, sódio, potássio, como tem na tabela. E alguns compostos como exemplo. Família 2A, NOx mais 2. Família 7A, NOx mais 1. Hidrogênio mais 1 na maioria dos casos. Oxigênio menos 2. Mas tem as exceções como tem na tabela aí. Certo? Então, substâncias simples, o NOx é 0, certo? Aí você tem cada exemplo desse aí. O cálculo prático do NOx, por exemplo, a soma, regras práticas para determinar o NOx. Nas moléculas, a soma algébrica do NOx de todos os elementos dos átomos, todos os átomos é igual a 0. Por exemplo, nesse composto aí, HNO3, mais 1, que o hidrogênio sempre é mais 1, o oxigênio menos 2 vezes 3 dá menos 2. Se você somar tudinho, tem que ser igual a 0. Aí você tira que o valor do X é mais 5. No íon, a soma tem que ser igual à carga do íon. Você tem PO4, 3 menos. Então X mais 4 vezes menos 2, que é o do oxigênio, é igual a menos 3. Então X é igual a mais 5. Em uma substância simples, como o par de elétrons vai para um lado e para o outro, então o NOx é 0, H2, N2 e assim por diante. Toda substância simples, o NOx é 0. Determinação do NOx, está aí. Vou pegar só um aqui, por exemplo, o NaNH2. O Na é mais 1, o H é mais 1, outro H é mais 1, então o N é menos 3, certo? Cada uma dessas, por exemplo, Na3, aí você faz os cálculos do mesmo jeito. Menos 1, menos 1, menos 1, então é mais 3 do N. Determine o NOx do enxofre nesse composto aqui. Aí você tem que o H é mais 1, né? Você volta em cima, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Né? O enxofre você chama de X e o oxigênio menos 2. 4 menos 2, 4 vezes menos 2. Então fica 2 mais X menos 8 igual a 0. Então X é igual a mais 6. A mesma coisa para esse outro composto. O hidrogênio, o NOx do sódio é mais 1, 4 vezes mais 1 dá mais 4, fica 4 vezes mais 1, mais 2x, que você não sabe, você chama o P de x, e o oxigênio você sabe, né? Dá 7 vezes menos 2. Tirando o valor, cada x dá mais 5, quer dizer que P é igual a 5. Conceito de oxidação e redução. Oxidação é o fenômeno que ocorre quando uma espécie química perde elétron. Perdeu elétron é oxidação. Por exemplo, o zinco perde elétron, que ele é 0, que é a substância simples. Tu sabe que o grupo SO4 todinho é menos 2, certo? Então o zinco é mais 2. De 0 a mais 2, houve oxidação, aumento do NOx. A redução, o cobre tinha mais 2 e passou a 0. Então isso aqui é redução. Toda vida que ele perde, que ele ganha, perde elétron, houve uma redução. O agente oxidante é aquele espécie que sofre oxidação. Por exemplo, o cloro é 0, passou a menos 1. Houve oxidação, houve redução. Ele é o agente oxidante. E o agente redutor é o contrário. O I é menos 1, passou a 0. Então ele aumentou o NOx, houve oxidação, então ele é o agente redutor. Resumindo, redução, ganha elétrons, diminuição de NOx. Oxidação, perde elétron, aumenta o NOx. Redutor, fornece elétron, oxida-se. Oxidante, recebe elétron, reduz.
Balanceamento por tentativa. Em todos os momentos de nossas vidas ocorrem reações químicas. Algumas delas são muito importantes. Formação da ferrugem, ó, como mostra aí, ó, muito importante na construção de todo mundo. Efervescência de um antiácido, né, ó, a reação de bicarbonato de sódio, ó, que é um sal, que é um sal básico. Balanceamento por tentativa, combustão de um palito de fósforo, toda combustão é isotérmica, libera calor. E o acerto coeficiente, ó, o balanceamento por tentativa consiste em acertar os coeficientes da equação através de combinações numéricas. Observe isso aí, você tem N2 mais H2 de NH3. Os reagentes, você tem 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Os produtos, você tem 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Há a necessidade de acertar esses coeficientes. Aí o primeiro passo, multiplica o NH3 por 2, assim fica acertada a quantidade de nitrogênio. E o segundo passo, o H2 por 3. Então você tem a equação química balanceada. Balanceamento por oxidação. Por oxidação, aí você tem que fazer aquilo, ó. No exemplo dessa equação aí, ó, o Mn é mais 7, o Mn do outro lado é mais 2. Você tem que calcular todos esses NOx, certo? O Cl é menos 1 e o cloro é 0 no outro lado, ó. Então aqui houve redução do Mn e oxidação do cloro, né? Aí você faz, ó. Primeiro, tá aqui, ó. Você multiplica o HCl por 2, né, ó, agente redutor, e o cloro e a oxidação dá 5 elétrons. O de cima teve a variação de 2 elétrons, e de baixo 2, a redução. Aí depois coloca o 2 lá e o 5, o 2 no KMNO4, inverte, e o 5 no Cl2, e efetua o resto do balanceamento por tentativa. Aí fica a equação balanceada: 2KMNO4, 16HCl, 2KCl, 2MgSO2, mais 8H2O, mais 5Cl2. De qualquer maneira você tem que fazer por tentativa, porque o balanceamento por oxidação você ajusta o coeficiente para facilitar, depois termina por tentativa. Questão do Enem 2014, ó. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo, na água e pelos acúmulos de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de água e plantas aquáticas e alterando o ciclo de nitrogênio, representado aqui nesse esquema abaixo que vocês estão vendo. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos, que provoca a ação de redução dessas espécies. O processo denominado desnitrificação, ó, quando ele fala desnitrificação, do ponto de vista é você pegar o NO3- e transformar ele em nitrogênio, certo? O N2 molecular. Então, na realidade, você tem o nitrogênio está mais 5, né, no NO3-, só você fazer o cálculo, ó, a soma tem que dar menos 1, ele dá mais 5, e o nitrogênio, como ele está, o N2, ele é 0. Então ele pergunta assim: o processo citado está representado na etapa 5, ó. Se você prestar atenção, a etapa 5 é onde o NO3- dá NO2, ó. Isso é uma questão de oxirredução, ó. Enem 2018. Então, letra E. Questão 2 do Enem, ó. Atualmente esse assunto cai muita coisa do Enem. Estudo mostra o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar diagnóstico de diabetes mellitus. Doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em 2 reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas reais, que é o iodeto de potássio, cair, conforme mostra a imagem. A imagem está aí mostrando, essa imagem do lado. Após a adição do soro sanguíneo e o fluxo deloxa espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme a equação 1 e 2, que tem aqui abaixo. Na primeira, há a conversão de glicose do sangue em
cônico, gerando peróxido de hidrogênio, equação 1. E na equação 2? Na equação 2 você tem isso aí, ó. Peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando iodeto, água e oxigênio, como mostra a reação. O tipo de reação que ocorre na superfície do biotipo nas duas reações do processo é, olha, preste bem atenção, ó. Só olhar para a reação, ó, na primeira você tem o O2 que é 0, no segundo é -2, ó. É uma reação de oxirredução, reação de oxirredução. Na segunda, ó, você tem o ferro, o flúor, que está solar, certo? É 0, aí passa, você tem o oxigênio também passa para 0, ó. O oxigênio é -2, passa para 0. Se ele passa para 0, é reação de oxirredução. Opção C de casa. Questão 3 também do Enem, ó. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste de uma chapa de aço revestido por uma fina camada de estânio, metal brilhante de difícil oxidação. O estânio não oxida quase. É comum que a superfície seja sempre ainda revestida por uma camada de verniz, à base de epóxi. Embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estânio mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável, porque a lata amassada pode acontecer o quê? Pessoal, na hora que a lata amassar, ele tira essa camada do estânio e começa a haver a oxidação do ferro. Por isso que quando chegar no supermercado, se tiver amassada, não leve, porque o alimento pode estar contaminado. Começa a ter a corrosão do ferro, certo? Do ferro passa o Fr+2, mais 2 elétrons. Então é desaconselhável comprar. Então o item correto, ó, o item A, ele diz assim: alterar a pressão no interior da lata, romper a camada de estânio, permitindo a corrosão do ferro e a alteração dos alimentos. O item B de bola é o correto. Você nunca deve comprar lata amassada. Questão 4. Considerando as equações químicas não balanceadas, Mg, HCl, MgCl2, H2, admita-se um balanceamento do coeficiente 6 para cada produto e o coeficiente de cada reagente. Será, respectivamente, admitindo-se no balanceamento o coeficiente 6 para cada produto. Isso quer dizer que a gente coloca essa reação, bota 6 em cada produto. Quando você bota 6 em cada produto, aí você tem que fazer o balanceamento por tentativa, aí você vai dar 6 Mg, 12 HCl, 6 MgCl2 mais 6, então letra 6, 6 e 12, tem que ser os NOx dos reagentes. 5. Em 1856, Berthelot preparou o metano, segunda reação, representada pela equação abaixo, não balanceada. Tá aí a equação não balanceada. Aí pede para fazer por um método de oxirredução. Como é que você faz? Olhando para a reação, o cobre é 0, então ele passa a +1, certo? Olhando também para o carbono é +4 e ele passa a -4. Fez isso, aí você tem o coeficiente 1 vezes 8 dá 8, o coeficiente do cobre, 1 vezes 1 dá 1 é o coeficiente do CS2. Você lembra que nós aprendemos esse VT? Então a reação balanceada é essa daí, certo? Então, questão 5. Até a próxima aula, pessoal.